Bom dia, alunos e alunas do curso Tradução e Revisão de Texto Filosófico, coordenado por mim, o Inês Siqueira Piauí, e que conta também com a colaboração, dos outros coordenadores, que são Lauriane de Moraes, Caio Graco Maia, Percy Daniel Arce dos Santos, Manuel Heleno da Cruz, Rayane Ribeiro dos Santos, e dos professores externos à nossa instituição, o professor Dr. Rodrigo Pinto de Brito, que é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e o professor Hudson Canuto, que é do Instituto Federal de Alagoas. Então, nós passamos a praticamente nossa quarta aula. Nós já tivemos aula nos dias... Nós iniciamos no dia... Deixa eu ver aqui. No dia 18/7, quando nós fizemos uma discussão geral sobre o plano de execução do curso. No dia 25/7 de 2022, nós tivemos propriamente nossa primeira aula e nós discutimos vários temas, principalmente a partir da noção de flexão seguida, flexão, a ideia de flexão tanto para verbos como para nomes, para depois pensarmos a noção de declinação. Tá bom? Esse é um curso oferecido pelo Grupo de Estudos de Filosofia da Linguagem da Universidade Federal de Sergipe. Esse grupo atua principalmente a partir do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, tá bom? Então, nós vamos hoje para praticamente a nossa terceira aula. Os alunos que têm frequentado o curso presencialmente devem ter percebido, ela é geralmente um caso de complementação para aquelas aulas que nós damos à noite, às segundas-feiras, tá bom? Então, quem frequenta o curso à tarde vê grande parte dessas questões que eu vou levantar aqui no detalhe, porque nós temos bastante tempo na segunda-feira à tarde, praticamente 4 aulas de 50 minutos cada, e à noite, infelizmente, nós só temos disponível os 2 primeiros horários, na segunda-feira. Nós vamos dar 6h50 até as 20h30. Então, para complementar essas outras 2 aulas, a gente está preparando essas aulas, esse material online para vocês, tá bom? Então, é o seguinte, no dia 1º, nessa segunda-feira, o que nós discutimos foi o seguinte, a gente iniciou a resolução do primeiro exercício, a primeira grande lista de exercícios, e tratamos do seguinte conteúdo, Nós voltamos a insistir nas noções de flexão verbal, que é aquilo que a gente chama de conjugação dos verbos, e, claro, o caso da flexão nominal, que é o que a gente tem chamado de declinação, tá bom? E aí a gente voltou, então, à gramática do Napoleão Mendes, especialmente ali nas páginas 89 e página 50. Página 89, onde nós temos um quadro, que especifica, as declinações, de 1 a 5, e página 50, onde nós tínhamos, a palavra, o adjetivo, bônus, bona, bono, que a gente estava usando, como modelo para pensar as declinações no latim e, a partir do latim, no grego. E também fomos à gramática do Antônio Freire, ali na página 3, onde ele oferece o alfabeto, porque, claro, que o alfabeto grego nos traz uma série de complicações, e na página 17, onde ele já fala do quadro de declinações dos artigos. E essa é uma coisa que a gente também discutiu, tendo em vista que no latim nós não temos artigo. Então, a partir do grego, a gente pensou também as declinações com artigo do alemão. Então, essas 3 línguas são as línguas que nós estamos usando para pensar essa noção de declinação, que nada mais é do que uma flexão nominal. No caso do alemão e do grego,
contando com o artigo, e no caso do latim, né, não temos o artigo, mas temos um caso a mais, que é o que a gente vai passar a estudar na semana que vem, né? O que significam esses casos, né? A gente, claro, já ofereceu para vocês, né, um quadro sinótico, né, se vocês quiserem, uma tabela onde aparecem, né, esses casos que permitem entender claramente, né, o que é essa noção de declinação. Nós sabemos, por exemplo, já, né, que assim como no alemão, no grego nós temos apenas, né, os casos nominativo, vocativo, acusativo, genitivo e dativo, né? Então são praticamente 4 casos, já que a gente não vai se ater muito ao vocativo. Então, o que nos interessa entender é o que significam, né, os casos nominativo, acusativo, genitivo e dativo no grego e, a partir do grego, também no alemão. Depois, né, no latim, nós sabemos que temos mais um caso, né, não temos os artigos, mas temos mais um caso. E lá no latim, os casos são o nominativo, né, assim como no grego, o vocativo, que não vai nos interessar muito, e o genitivo, o dativo e mais um caso, que é o ablativo, e depois o acusativo. Né? Então, temos esse acréscimo, né, desse caso, que é o caso ablativo. Tá bom? Então, né, nós começamos a fazer aquela série de exercícios, uma longa série de exercícios, que deve ser entregue no dia 15, né, do 8 ao 15 de agosto. E aí, como estava indicado lá, a primeira coisa que nós fizemos foi ir ao dicionário, né, a baiano, né, de filosofia, e olhamos então a lista, né, de palavras, né, coloquei aqui em amarelo para vocês, né, a lista de palavras que estava lá. O exercício estava pedindo para que fossem declinadas no grego e no latim, né? E claro que vocês podem declinar também, se quiserem, no alemão, né? Só procurar ali a partir do baiano, pelo menos algumas delas vocês vão poder encontrar, tá bom? A gente escolheu, então, principalmente 3, né, palavras, né, que são as que aparecem lá no abaiano, que é a palavra substância, a palavra ética e a palavra filosofia. Nós tínhamos, né, para serem declinadas, a palavra substância, a palavra corpo, a palavra ética, a palavra mulher, a palavra homem e a palavra filosofia. Inclusive, na aula, né, a gente discutiu, né, um pouquinho, né, a importância, né, dessas palavras e como elas dão origem, né, em termos de etimologia, a muitas palavras em português. Né? Então, no grego, nós sabemos, né, que substância é uma tradução, né, é a latinização da palavra, né, da palavra usia, né? A palavra usia, que é a primeira coisa que você precisa saber para poder procurar no dicionário grego, né? Aí temos também a palavra corpo, né, que em grego é soma, né? Daí, né, claro, né, etimologicamente falando, né, aparece aquela palavra, né, somatizar, né? Então você tem problemas, certos problemas que são de ordem psicológica e você somatiza, né? Você transforma esses problemas em doenças do corpo, né? Aí temos a palavra ética, muitíssimo conhecida, né, de todos nós, que é uma palavra já, né, grega propriamente, né? Então é só olhar ali como é que você faz em termos de alfabeto grego, né? A palavra mulher, né? Que no grego é guné, né? Guné. E se você prestar atenção na pronúncia, vai ver que na verdade ela é giné, né? Daí vários termos, né, em português, né? Como o termo ginecologista, né? Ginecologista é aquele médico que trata das coisas da mulher, né? Aí nós temos a palavra homem, né? Que no grego, né, tem a ver com andros, né? Andros, né? Daí a palavra, né, andropausa, né, uma espécie de menopausa, né, menopausa masculina, e a palavra, claro, filosofia, né, que a gente está praticamente no grego também, né, que vem de philos, né, é um amor não erótico, né, um amor filial à Sofia, né, que é a sabedoria, filosofia.
né? Então, a partir daqui, vocês já podiam saber no grego, né? Lembrando, né, que no alemão, no francês, né, esse fi, né, esse nosso F, né, na verdade vem da letra grega fi, e eles conservam, né, essa diferença mantendo o PH, né? Então, quando vocês forem procurar no inglês, no alemão, no francês, vocês vão ver essa escrita, né, com PH, né? Filosofia, né, com PH em fi e PH em fi. PH filos e PH sofia, tá bom? Ora, a partir disso, então, fomos aos dicionários em grego e em latim, né? E claro que vocês podem ir, na verdade tem que ir, né, o dicionário em alemão, né, com pelo menos esses três termos estão aí, né, substância, ética, filosofia, é muito fácil, a partir do dicionário habaiano. Para quê? Né? Para sabermos quais eram, né? Quais eram, então, seu nominativo e o seu genitivo, né? Que é o primeiro procedimento que a gente toma, né? Com relação aos substantivos, né? Uma coisa que a gente percebeu, né? Na aula foi a dificuldade das pessoas em saberem, né? Que categorias de palavras nós temos, né, no nosso idioma e nesses idiomas que nós estamos estudando, né? Que categorias de palavras, né? Nós agora, né, nesse momento, estamos muito interessados, né, nos substantivos e nos adjetivos, né? Para a gente poder pensar essa noção de declinação, ou seja, essa noção de flexão nominal. Então, são essas as principais categorias, né, de palavras que aparecem no dicionário que nos interessam principalmente nesse momento, né, que são os substantivos e os adjetivos, né? E aí, como a gente sabe, né, os substantivos, né, se dividem, né, a partir do gênero, né? Então, nós temos o gênero masculino, temos o gênero feminino, né? E uma coisa que aparece pouco em português, que é o gênero neutro, tá bom? E quando se trata dos adjetivos, nós também temos, né? Claro, né? Os adjetivos qualificam os substantivos, nós vamos ter, então, esses gêneros também, né? O gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro, justamente para que eles possam, né, se associar a substantivos no masculino, substantivos no feminino e substantivos no neutro. Tá bom? Então, o que nós fizemos foi isso, né? Pegamos essas palavras e declinamos, né? Então, na sala de aula. E eu vou escolher, só para como exemplo, né? Duas palavras, né? Que na verdade, né? Uma é a tradução da outra, né? Ou seja, a gente romanizou, né? A gente traduziu, né? Para o latim a palavra grega ousia, né? A partir da palavra substantia, né? Então, em muitos casos, vocês vão ver essa troca, né? Do C pelo T no latim, né? Tá bom? Ousia, né? Em grego, e substantia em latim. Ora, ousia, como nós sabemos, né? É um substantivo feminino, né? De primeira declinação, né? Então, a gente já tem aí, ó, ousia, né? Tá praticamente já, né? No grego, ousia. Tá bom? Vocês estão vendo aí, ó. Ômicron maiúsculo, Y, sigma de meio de palavra, iota, né? O iota está acentuado, né? Acento agudo, e alfa. Então, essa é a forma, né? Do nome, né? No nominativo, né? O caso do sujeito, tá bom? E aí depois nós temos o cias, né? Olha só, o sigma, né? De final de palavra, né? Tá bom? Então, temos de novo o ômicron maiúsculo, Y, sigma, iota, né? Acentuado novamente, alfa, e sigma de fim de palavra. O cias é, então, a terminação, né? Desse nome quando ele está declinado no caso genitivo, tá bom? E aí depois a gente pegou a palavra, né, latina substantia e fizemos o mesmo, né? Olhamos lá no dicionário, né? Claro, né, o dicionário latim, antes nós tínhamos olhado no dicionário grego.
E aí, no dicionário latim, nós sabemos que se trata, né, de um substantivo também feminino e, né, semelhantemente ao grego, né, trata-se de um substantivo feminino de primeira declinação, né, primeira declinação. Então, né, ambos vão lembrar, né, exatamente aquele estudo que nós fizemos, né, da declinação do adjetivo triforme, né, bonus, bona, bonum. Se vocês se lembram, né, para declinar, né, o adjetivo no gênero feminino, bona, nós usamos a primeira declinação, né, o modelo, né, aquela parte da tabela, né, que diz respeito à primeira declinação, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos dar uma olhada, né? Como que é o procedimento, né, para a declinação dessas palavras. Existem vários sites que podem ajudar vocês. Eu coloquei aqui primeiro, né, claro, novamente o site onde vocês podem encontrar o dicionário de filosofia do Abaiano. E aí fomos lá, né, na internet procurar um pouquinho, né, de onde vem essa palavra, né? Porque essa é a intenção desse curso também, né? Aprender, né? Um pouco mais sobre essas palavras que são, na verdade, conceitos importantes, né, para a história da filosofia, né? A palavra ousia é uma palavra muito importante para a filosofia, né? Então ela está aqui, ó, no português, ousia, né? Acento agudo no i. Aí está aqui a sua forma grega, que agora vocês já conseguem ler, ousia. Trata-se de um substantivo, né? Claro, da língua grega antiga, né? Então vocês vão encontrar lá no Platão, no Aristóteles, né? Formado a partir do particípio presente feminino do verbo, né? Então, quando nós estivermos estudando, né, o caso das flexões verbais, a gente vai entender, né, o que significa esse particípio presente feminino do verbo ser, né, ó, que no grego se diz, né, no infinitivo, einai. A palavra é, por vezes, traduzida para o português, ou seja, quando a gente romaniza essa palavra, né, passando pelo latim, ela é traduzida por substância, ou, se vocês quiserem, a palavra essência, devido à sua tradicional tradução para o latim como substantia ou essentia, né? Então, se vocês fossem ler lá o ente e a essência do Tomás de Aquino, vocês iam encontrar lá o Tomás de Aquino falando da ousia, né, da substância, né? Bom, substância ou essência. Ora, é um termo utilizado em filosofia e, claro, né, em teologia, né? É só vocês pensarem, né, que o Tomás de Aquino, né, esse pai da igreja, né, católica, um teólogo, né, um importante teólogo ali do fim, né, da Idade Média, tá bom? Então, em grego antigo, eu fui para um outro site, né? Tem nesse site, né? Eles vão falar sobre as formas alternativas, né? Do cia, né? Então, tá vendo? Ó? Tem no iônico e tem no dórico, né? O cia, né? No iônico e essia, talvez daqui venha, né? A essência, né? Ou, se vocês quiserem, com ômega, né? O cia, né? Tá bom? A etimologia está aqui, né? Vem de, ó lá, on, ouça, on, né? Ó lá, on, ouça, on, que é o ser, né? Tá vendo? É o ser. O presente, né? O particípio presente, novamente, como a gente acabou de dizer, né? O particípio presente do verbo ser, né? Que é aqui, ó, né? Tá o emi, né? Ou, né, no inglês, to be, tá bom? Mais, né, emi mais ia, né, olha lá, ia, que é um sufixo, né, de um nome abstrato, tá bom? Então tá aqui, né, tem até a pronúncia, né, da palavra, né. E aí eu fui ainda em um outro site, aí nesse outro site vai dizer aquilo que mais nos interessa para poder fazer a declinação, né, que vai dizer que o nome, né, o caso nominativo, que é o que a gente tem falado até agora, né, é ousia, cujo genitivo, né, genitivo é ousias. Pronto, né, de posse dessa terminação, que é o que nos importa, a gente pode agora, né, saber
A que declinação ela pertence? Né? Para nossa sorte, essa é uma palavra muito famosa e já está dito lá no próprio site que trata-se da primeira declinação. Vejam só como é que se escreve, né? Declinação em inglês. Isso vai ajudar muito vocês a procurarem sites, né? Em que a gente pode fazer automaticamente a declinação de uma palavra, né? É declaration, tá bom? Declaration, desculpe. Então tá aqui, na primeira declinação, né? Então, já que trata-se da primeira declinação, a gente vai lá dar uma estudadinha, né? Na primeira declinação. Ora, a primeira declinação inclui substantivos femininos, cujo tema termina em A, exatamente, o cia, né? Torna-se eta, exceto atrás, né, de iota, epsilon ou rho, ou em, olá, né? Em alfa, né? No último caso, como a vogal é longa, trata-se aqui, né, ó, de uma vogal longa, em G, em D. Torna-se eta, exceto atrás de iota, epsilon ou rho. Esta passagem de A para eta é característica do grupo ático jônico, mas apenas o ático restaura o I depois de iota, epsilon ou rho. Tá bom? Então, não é fácil, né? Agora que você sabe, né, tem essas informações, que trata-se de uma palavra feminina, né, cujo genitivo é ucias e de primeira declinação, ela declina como está aqui, ó, na primeira, ó, uquia, né, oikia, tá vendo? Oikia, né? Nominativo oikia, vocativo oikia, acusativo oikian, genitivo oikias, dativo oikia, né? Então a gente teria ucia, ucia, ucian, ucias ao genitivo e ucia, né? Esses são, né, a declinação para o singular. E no plural nós teríamos como oikia, oikiai, né? Oikias, oikion, oikiais. Nós teríamos também aqui, ó, né, o plural para ucia, oucia, né? Ó, desculpa, ouciai, ouciai, oucias, oucion e ouciais, né? Então veja que também tem uma outra coisa que a gente já conversou um pouquinho, né? O italiano conservou, né? Esse plural em i, né? Como tutti frutti, né? Nós siamo brasiliani, né? Que nós conversamos já em aula, tá bom? E aí eu indiquei um site que vocês podem ir para pensar, né? Essas declinações, elas estão aqui, né? A primeira declinação, vocês estão vendo, né? Tem vários modelos, né? Uma outra palavra importante para nós tá aqui, ó, né? Tem o iquia, mas tem também a leteia, né? Tá bom? A glossa, né? Também está aqui, é importante, né? O iquia, a casa, né? É o iquia, a casa, é a leteia, a verdade, né? Para quem está estudando aí, o Heidegger, né? Um termo muito importante. Kumé, né? A vila, e ré, glossa, a língua, né? A língua, tá bom? E aí a gente foi para uma outra palavra, né? Que é, na verdade, o modo como a gente traduz, né? O cia, que é a substante. Desde o latim, o português virou substância, né? Tá bom? Então tá lá, né? Trata-se de um nome, né? Claro, é o que a gente esperava, né? Um substantivo, né? E substância, né? No plural, é substâncias, né? Então, de onde veio o nosso plural, né? O nosso plural veio desse plural aqui, ó, né? Substâncias, né? As substâncias, né? A substância no singular, as substâncias, né? E aí, ó, tá aí no inglês, né? Substance, tá bom? É uma palavra latina, né? Tem a etimologia, né? De onde, né, vem essa palavra, né? Vem desde substância, olha lá, presente ativo do particípio de substo. Então, quando a gente for pensar, né, a flexão verbal, né, não mais, né, a flexão dos nomes, a gente vai tentar entender o que é né,
presente ativo, né? Particípio, né? Um particípio presente ativo de seja lá o que for, né? Tá bom? E tá aí, ó, desde, né? Sub mais estou, né? Tá bom? Tem aqui a pronúncia também, né? Novamente. E aí o que mais nos importa, né? É um nome, né? Substantia, né? Feminino, né? Um substantivo feminino, cujo genitivo é substantiae. E ele é também de primeira declinação. Né? Então, o que quer dizer, né? Substância, essência, material, né? Sorte, propriedade, possessão, né? E está aqui, né? Na primeira declinação, ó, ficou fácil, né? Tá bom? Como eu disse, né, para vocês, né, o vocativo não é um caso que vai nos interessar muito, porque a gente não vai trabalhar com diálogos, né? Tá bom? Então tá aí, ó, como é que fica o nominativo, né? De substância? É o que a gente vê primeiro no dicionário. Como é que fica o genitivo? É o que a gente vê segundamente no dicionário, né? Então lá no dicionário vai estar substantia, substantiae. Na verdade vai ficar só substantia, depois vírgula ae, tá bom? É assim que aparece no dicionário. Só o finalzinho da palavra, né? E vocês vão se acostumar com isso. Substantia ae. É assim que aparece no dicionário. Então é um substantivo, né, cujo nominativo é substantia e o genitivo substantiae, né? Um substantivo feminino e que nós, sabendo o nominativo e o genitivo, podemos dizer que é de primeira declinação. Então, a declinação, né, declinando, ele fica substantia no nominativo, substantia no genitivo, que é o que a gente viu lá a partir do dicionário, e aí daí a gente já sabe que o dativo vai ser substantia aí também, o acusativo substantia, substantiam, tá vendo? Esse M, né? Esse aqui vai se repetir muito, né, no acusativo, né? A terminação em M quando se trata do singular, substantiam, né? E o ablativo substantia, né? Lembrando que o ablativo a gente só tem no latim, não temos no grego, tá bom? E aí como é que fica o plural? Olha lá, o plural fica substantia e substantiarum, né? Essa é uma terminação que vocês conhecem, né? Esse arum, né? Arum, orum, né? Então, eu lembrei para vocês, inclusive, aquela expressão famosa, né, que vocês aprendem na escola, que é o index librorum prohibitorum, né? Então, como o genitivo, né, diz respeito, né, a uma complementação restritiva, né, que indica origem ou posse, né, substantiarum, né, indica essa restrição plural, né, no plural, né, das substâncias, né, daí index librorum prohibitorum querer dizer o índice dos livros proibidos, tá bom? Então, genitivo plural, né, substantiarum, substantes, substantias, né, e o ablativo substantes. Então, veja que no final das contas, né, olha só de onde veio o nosso plural, olha aqui é o nosso plural, né? Então, né, no português, a gente ficou com substantia, substantias, né? O nosso plural veio aqui do acusativo plural, tá bom? Tudo bem? E aí, feito isso, né, eu coloquei, ó, tá aqui o site, né, com o endereço, né, dessas informações, né? Então, são duas palavras muito importantes para a filosofia. E vocês vão ver, né, que a palavra ética e a palavra filosofia também devem ser pensadas a partir exatamente do mesmo trabalho, né? Vão lá no dicionário, né? Olhem o dicionário albaiano primeiro, vejam como é que é escrito em grego, veja como é que é escrito em grego, você já conhece o alfabeto. Agora, a palavra corpo, a palavra mulher e a palavra homem, provavelmente vocês não vão encontrar no dicionário habaiano. Talvez a palavra corpo, né? Mas a palavra mulher, a palavra homem, não. E eu não estou falando de antropos, quando eu falo de homem, né? Lembre de andropausa, né? Andros, né? Andrógeno, né? Tá bom? Aí dele, procurem lá, né? Homem, tá bom? Isso também vocês podem encontrar, né, no
na internet, né? Se vocês decidirem navegar um pouquinho, tá bom? De qualquer modo, né, essa palavra corpo e essa palavra homem vem do latim, né? Então não vai ser difícil de encontrar no latim. E aí vocês vão poder ver a etimologia, né, da palavra, né, ó, né, a partir do latim, mulher, né, homem, homem, né, tá bom? Vai ter lá também. E, claro, né, a palavra corpo, corpore, né, corporeum, né, tá bom? Homem, né, e mulher, tá bom? Ora, feito, né, esse exercício, a gente fez, né, bastante, né, fizemos todas as declinações no latim, pelo menos. A gente passou, então, né, a discutir mais uma vez, né, o uso, né, do alfabeto, né, se vocês estavam bem, né, com relação ao alfabeto grego já, né. E aí eu pedi para que vocês latinizassem, né, romanizassem, né, aportuguesassem, né, os seguintes nomes, né, está aqui, né. Vamos aumentar um pouquinho, né, o tamanho para ficar ainda mais visível, né, ó, né? O ômicron maiúsculo, né, o mi, o eta, o rho, o ômicron de novo e o sigma, né, de fim de palavra, né? E vejam que tem aqui um acento, né? Eu vou aumentar bastante para que vocês vejam esse acento, porque esse é um acento importante para nós. Trata-se do espírito rude, né? Estão vendo? Ele está assim, né? Esse Czinho aqui, né? Tem um espírito rude, tá bom? Olha, aqui tem outro espírito rude. A gente vai ver um outro espírito rude, tá bom? E tem um outro espírito aqui, ó, ao contrário, né? Tá assim, né? Esse é o espírito brando, né? O espírito brando. Esse espírito rude vai exigir da gente, né, a aspiração. E para marcar essa aspiração, a gente usa o H, né? A gente usa o H. Então, se trata de uma referência ao Homeros, né? Homeros, né? Vocês vão reparar que, em geral, né, essas palavras terminadas em omicron, sigma, esse sigma desaparece. Então, nós dizemos Homero, e por conta desse espírito rude, nós colocamos um H, né? Para lembrar essa aspiração. Homero, né? É isso, é o Homero, né? O Homero, né? Aquele que compôs a Ilíada e a Odisseia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso. Olha, da mesma forma, temos aqui, né, um espírito rude, né, para o eta. Cuidado, isso aqui não é um H, hein? Isso aqui é o eta maiúsculo, sigma de meio de palavra, iota acentuado, ó, tá vendo o acento aqui? Aí o ômicron de novo, o delta, ômicron, sigma de fim de palavra, né? Então, como se trata, né, de um espírito rude, para lembrar essa aspiração, a gente sabe que essa palavra vai começar com H e depois vai vir o eta, né? Resíodos, né? O exíodo, olha lá, já tiramos esse S, né, no final. Então, Exildo. Então, temos Homero, Exildo, né? Aqui está fácil, né? Um sigma maiúsculo, né? Vocês aprenderam, né, essa letra em matemática, né? Assim como aprenderam o delta também, né? Então, sigma, ômicron, lambda, olha lá, né? Lambda, comprimento de onda lá de física, né? Aí tem o ômega, né? Que lembra um pouco o nosso W, né? Tá certo? O ômega, né? O ômega. E o Ni, isso aqui não é um V, cuidado, né? O Ni. Então é isso, né? Sigma, ômicron, lambda, ômega, né? Então lembrem, né? Eu sou o alfa e o ômega, né? O começo, né? E o fim, né? A última letra do alfabeto grego e a primeira é o alfa, né? Então tá aí, né? Solon, né? O Solon, né? Esses são os três educadores gregos principais, né? Homero, Exílio, Solon, né? Não é à toa que quando o Heidegger, né, for recompor a sentença do Anaximander, ele vai recorrer ao Homero, né? Esse que foi o educador dos gregos e, claro, por isso mesmo, educador dos pré-socráticos também. Tá bom? Olha lá, sigma de novo, né? Ômicron,
Ó o fi, né, de filosofia, né? Você acabou de ver, né, quando declinou filosofia, né? E no francês, no inglês, né, no alemão, eles mantêm, né, para manter a lembrança, né, de que se trata de um fi, eles botam PH, né, tá bom? Então, ó, Sol, Fó, ó, o capa, né? Capa, lambda de novo. O eta minúsculo, né, ó, tá acentuado, ó. A gente vai ver depois, né, esses acentos, né, ó, tá acentuado também. E o sigma, né, de final de palavra, tá bom? Então, Sófocles, né? Olha aqui, né? Agora a gente entrou um pouco na arte, né? Grega, né? Os dramaturgos, né? Gregos, né? Sófocles, né? Que escreveu, dentre outras coisas, a trilogia tebana, né? Vocês sabem, né? O famosíssimo Édipo Rei, né? Aí a gente tem aqui o pi, né? Iota, ni, lembrem, isso aqui não é V, é ni, delta de novo, alfa, rho, né? Ômicron de novo e sigma de fim, né? Píndaros, o Píndaros, né? Então, a gente já sabe que esse sigma de fim cai, né? Não temos o S, né? Sófocles se mantém esse S, né? Mas Píndaros, não, a gente só fica com o Píndaro, né? E vejam que essas, claro, né, não tem espírito nenhum, porque são consoantes, né? Ó, sigma, sigma, P, né? O pi, né? E aí aqui a gente já tem um ditongo, olha só, um ditongo, né? E aí aparece esse espírito aqui, ó, né? Que a gente já sabe que é o espírito brando, então não vai precisar aspirar, né? E na verdade esse espírito vem dessa primeira vogal, que é o alfa maiúsculo, né? Então, alfa, iota, né? Então esse espírito vem do alfa. Então toda vez que a gente vê um ditongo, né? Que ele exigir um espírito, né? Esse espírito vai cair para a próxima vogal, tá bom? Então, olha lá, as. E aqui temos uma letra, né? Uma letra bonita, né? O que ri, né? Então temos alfa, iota, sigma de meio de palavra, o que ri, o y, o lambda, o ômicron e o sigma de fim de palavra, né? A exclos, né? Então a gente sabe que esse sigma daqui no final cai, né? Então, e temos um ditongo aqui, né? Tá bom? Que vai para o latim, né? Para o português, né? Romanizando, vai ter o som de E, né? Esquilos, né? É o esquilo, né? Tiramos o si, esquilo, né? Outro, uma importante figura da arte grega também, tá bom? Aí agora aqui, né, nós temos de novo, né, o eta, não é um H, é um eta, né? E claro, né, quando temos o eta, já vimos antes, né, a gente tem espírito rude. E como não temos nenhuma vogal, ele não foi para a próxima letra, né? Então, ó, tá aqui, ó, né? O né? É o ré, ré. Então a gente vai ter que ter um H no começo, né? Ré, ró, dó, dós. A gente sabe que esse sigma cai, então fica Heródoto, né? Um fundamental Heródoto, né? O pai, né, da história, né, dessa disciplina, né, que é a história, que no final das contas também começa com um iota aspirado, né? E aí a gente vai usar o H, né? História, tá bom? Aqui ficou fácil, olha lá. Espírito, né? Brando, então não precisa aspirar. A, na. Essa letra linda aqui, ó, é o xi, né? A gente usaria essa palavra, essa letra para dizer táxi, né? O nosso X, né? Anaxi, né? Se eu não estou enganado, é justamente ela que vai aparecer naquela palavra famosa, né? Que vocês conhecem, que é o êxodo, né? Exodos, né? Então, Anaxi, né? Olha o iota aqui, né? Anaxi, mi alfa, Anaximandros. Então, a gente tira esse sigma de final. É o Anaximandro, ele mesmo, Anaximandro, né? Esse filósofo pré-socrático, responsável pela primeira sentença, né? Primeira sentença
da filosofia ocidental, né? Então é um autor muito importante. É a ele que vão voltar, né? Muitos autores contemporâneos, né? O Nietzsche vai voltar, né? O Heidegger vai voltar, o Anaximandros, né? Tá bom? Anaximandro. De novo, a gente já sabe que vamos ter que aspirar por causa do espírito rude, né? Então temos um ré, né? Um ré. Aí ficou fácil, né? O rô, né? Olha que letra bonita. E vocês fiquem atentos nessas letras que passam da linha para baixo, né? O rô é também uma letra que passa para baixo, assim como o sigma, né? De final de palavra. Então, ó, ré, rá, olha o capa, lambda, epsilon, clé, né? Heracleitos, né? O Heráclitos, né? Tiramos esse sigma, né? Heráclito, tá certo? Heráclito, né? Esse aqui ficou fácil, né? Pi maiúsculo, alfa, rho, né? Par, né? Par. O mi com epsilon, me, né? Par me, olha o ni, cuidado, isso aqui não é o V, não é parmevi, parmevi. Se você botar V aqui, você não vai conseguir ler, né? Tá bom? Então, Parmênides, Parmênides, né? Parmênides. E aí temos aqui logo depois do Parmênides, né? Então, veja bem, né? São os pré-socráticos, né? Fundamentais, né? O Anaximandro, primeira sentença filosófica, né? O Parmênides, né? Para quem pantarrei, né? Todas as coisas fluem, né? Pantarrei, né? Que nos deixou, deixa eu dar uma olhada aqui. Que nos deixou, né? O Heráclito, né? Isso aqui é uma coleção, né? De textos exatamente desses pré-socráticos, né? Que recebeu o título de pensadores originários, né, que são Anaximandro, o Parmênides e o Heráclito. Né? Deixa eu ver. O Heráclito que nos deixou 126 fragmentos, né? Tá bom? Eu tinha dito algo próximo de 130, né? Isso aí, 126 fragmentos, né? Tá bom? Então tá aí, né? O Heráclito. O Parmênides, né? O Parmênides é um autor fundamental, né? Que nos deixou, né? Um poema, né? Um poema belíssimo, né? E ele ficou mais conhecido, né? Como o filósofo, né? Que disse, né? Que o ser é esférico, né? Está aqui, né? O verso, né? Bonito, né? Do Parmênides, né? O Perifíseos, né? Sobre a física, né? Tá bom? Parmênides, né? Deixou um poema, né? E aqui está dividido, né? Como de costume, em 19 partes, né? Tá bom? 19 partes. E é lá, né? Nesse poema que, inspirado pelas musas, né? O Parmênides se encaminha para a deusa, né? Que vai revelar para ele a verdade, né? E que bota, né? Problemas, né? Nessa separação, né? Que se costuma fazer, né? Entre os mitos, né? E a filosofia, do meu ponto de vista. Então, tá bom, depois do Parmênides, claro, né? A gente falou de três pré-socráticos, né? Aqueles preferiram chamar, né, de os pensadores originários. Esses três filósofos são os filósofos fundamentais, né? Para o Heidegger, por exemplo, né, falar sobre a desmesura que foi, né, a filosofia escrita depois do Ésquilo, do Píndaro, né, tá bom? E aí depois deles, então, nós temos, né, aquele que vai inaugurar essa divisão entre pré-socráticos e socráticos ou pós-socráticos, né? Tá aqui, ó, sigma, de novo, ômega, né, só, né, o só, capa, né, rho, alfa, aqui o tal, né, não é teta, né, tal,
Aí, de novo, o eta, isso aqui não é um N, é o eta, e o sigma de final de palavra, está acentuado aqui, o alfa, né, acento agudo, né? Sócrates, né? E a gente conserva esse S de final, né? Então, cuidado, né? No grego, a terminação em S não indica plural, né? Tem que tomar cuidado aí, né? A gente acabou de ver, né, o Cias no genitivo terminando também em sigma, né? Tá bom? Então tá aí Sócrates, né? O Sócrates, né? Dizem que o Sócrates, por conta de ter exercitado, né, a dialética a partir de conceitos abstratos, né, especialmente associados à moral e à ética, né, inaugura um período mais antropológico da filosofia, né? Por isso ele seria um divisor de águas entre a filosofia pré, né, que a gente vai dizer, né, anterior a ele, né, pré-Sócrates e pós-Sócrates, tá bom? Esse muito famoso, né, ó, já tá facinho de ler, né? Pi maiúsculo, lambda alfa, né? Plá, né? Tal de novo, ó, tal não é teta, né? Tal de novo. Ômega, ni, né? O Platão, né? Ó, Platão, né? E aí esse on a gente torna ão, né? Platão, né? O Platão, assim como o Zenão, né? E, por último, né? Certamente o segundo, né? Mais famoso filósofo, né? Pós-pré-socráticos, o Aristóteles. Vejam que ó, o espírito é brando, né? Então não precisa aspirar. E por isso não vai ter um H na frente do nome, né? Do Aristóteles. Olha lá. Alfa, rho, iota, sigma de meio de palavra, tal, ômicron, tal, epsilon, lambda, eta. Isso aqui não é um N, né? É o eta minúsculo, tá bom? Esse é o eta maiúsculo, esse aqui é o eta minúsculo. Sigma de fim de palavra. Aristóteles, né? Ó, e veja que, de novo, né? Eta, sigma, a gente conserva essa terminação com S, né? Aristóteles, tá bom? Aí vamos voltar aqui ao nosso tamanho normal, né? Para a gente continuar aqui no exercício. Então era isso, né, que eu tinha pedido para vocês romanizarem, né, aportuguesarem e colocarem esses nomes, né, muitíssimo conhecidos da história da filosofia, né? Aí eu tinha perguntado para vocês, né, por que a maior importância, né, do caso genitivo no singular. Ora, por que será, né? Por que o dicionário, né, coloca o genitivo no singular? Vamos dar uma olhada na tabela, aí vocês vão entender facilmente por quê. Quer dizer, eu espero que entendam, né? Vamos dar uma olhada, né? Eu forneci para vocês várias tabelas, né? Tabelas do grego, do latim, do alemão, né? Então vamos dar uma olhada aqui no genitivo. Olha aqui, ó. Aqui tem a primeira, a segunda e a terceira declinação, tá bom? Então, se você olhar aqui na primeira, na segunda e na terceira, você vai ver que, ó, o genitivo na primeira termina em ai, tá? O genitivo da segunda termina em i, e o genitivo da terceira termina em is. Ou seja, eles são sempre diferentes. Tá certo? São sempre diferentes. Por isso que ele vai aparecer no dicionário, né? Porque eles são sempre diferentes, tá bom? Né? Não é ao mesmo caso com relação aos outros casos, né? Isso não se repete nos outros casos, tá bom? Só no genitivo, olha lá, genitivo singular, que a gente vai ver, né, essa não repetição, né? Então elas são sempre diferentes e isso ajuda muito, então, né, na hora da gente saber como declinar, tá bom? Como declinar as palavras, né? É exatamente o genitivo, então, que permite a gente saber qual é a declinação, né? Lembrando lá que, de acordo com Napoleão, nós temos 5 declinações no latim, tá bom? Então, era por isso, né?
como é a flexão verbal, né, em português, né, em espanhol, francês, italiano, inglês, grego, latim. Então, isso era para vocês pensarem um pouquinho, né? Esses idiomas, olha só, o português, né, tem flexão verbal, mas não tem flexão nominal. O espanhol tem flexão verbal, mas não tem flexão nominal. O francês tem flexão verbal, mas não tem nominal. O italiano tem flexão verbal, mas não tem nominal. E o inglês tem flexão verbal, mas não tem nominal. Já o grego, o latim, o alemão, o russo também tem, além da flexão verbal, flexão nominal. E aí eu coloquei, tá aí para vocês, né, que é bom, né, saber um pouquinho, né, desses idiomas mais modernos, né? Eu coloquei aqui para vocês, né? Vamos começar, na verdade, com o grego, né? Olha, tá aqui, né, o verbo ser, né? O verbo ser do grego, né, que a gente vai usar bastante, olha, a primeira pessoa, eimi, né? Então vejam que aqui não está em infinitivo, né? O infinitivo seria enai, aqui está na primeira pessoa. Eimi, né? Eu sou, eu estou. Rei, né? Ó, olha lá, rei, a gente vai ter que dar uma olhada nessa acentuação, né? Ó. Eimi, ei, tu és, né? Estás. E o estin, esse aqui é o que a gente mais vai usar nesse começo, né? Provavelmente nesse semestre a gente fique só com essa forma, né? Olha, a primeira pessoa, né? Desculpa, a terceira pessoa do singular, o estin, né? Ele, ela, né? É, estin. Então a gente vai ver isso se repetir no latim, né? Exatamente. No latim a gente vai ter o est também, né? Tá bom? Aí tem aqui, ó, o esmen, vejam que esse espírito é brando, né? Em todos eles. E no ditongo ele caiu para a segunda letra, tá bom? Esmen, ester, né? Olha lá. Ester. Então, ó, esmen, nós somos, estamos. Ester, vós sois, estais. E o ele sim, que a gente vai usar bastante também. Então, a gente provavelmente vai usar, né? Muito essa terceira pessoa do singular e a terceira do plural, o ei sim, né? Estin, sim. Ah, professor, quando é que eu uso ni, né? Por que está esse ni aqui? Depende da próxima letra, né? Se a próxima letra, né, essa coisa da ligação, né? Depende de a que próxima palavra ela vai se ligar. Que palavra, né? É a próxima e como essa próxima palavra começa, né? Então, se for em consoante, né, para poder manter uma boa sonoridade, você não vai ter o uso do ni. Mas se você tiver uma vogal, aí você vai usar o ni lá. Então tá aí, estin, ele sim, esse, né? Vamos ver se eu tenho aqui. Agora o caso do latim. Aí vocês vão, né, ter um estudo aqui sobre a noção de pessoa no latim, tá? Antes, né, da gente ter o verbo ser. E aí logo depois nós temos o verbo ser no latim também, olha só que legal. Então tá aqui, né? Ó. O que a gente precisa saber, né, com relação, né, a um verbo, né? Aqui também já estava, né? O que a gente sabe, né? A gente sabe, claro, né? Ó, sabe as pessoas, né? E sabe o número. Por isso que essa ideia de flexão verbal, né, permitia a gente pensar a noção de flexão nominal, né? Na flexão nominal também a gente precisa saber, né? Tá certo? Certas coisas, né? O gênero, né? O número, tá certo? A declinação, ou seja, de que tipo é, né, aquela palavra. Aqui também você precisa saber de que tipo é o verbo, né? O verbo ser, infelizmente, né? É um verbo irregular, não ajuda muito a gente saber como é que são declinados os outros, né? Ou seja, conjugados, né? Então vamos ver, olha lá. Oeste aqui, ó, tá vendo? Você já sabe de onde veio, né? Acabou de ver no grego, ó. Então, o número singular, né, desse verbo, que é um verbo irregular, o verbo ser, é isso, né? Sum, es, est, tá bom? E aí, no plural, sumus, estes, sunt, né? Então, ego sum, tu és, ele est, né? Olha o tu és aqui da gente, ó, no português, né? Tu és. Parece português já, né? Ego sum, né? Cogito ergo sum, né? O sum lá do, né? Penso, logo existo, do Descartes, né?
nós somos, olha aí, né? Se o virou o, né? Nós somos, né? Vós estes, né? A terminação em S do vós, né? E eles sum, né? Eles são, né? A gente vai usar bastante, né? Esse aqui, essa terceira pessoa, né? O que a gente mais vai usar, tá bom? E também a terceira do singular. É o que a gente mais vai usar nesse começo, tá bom? Olha só que interessante, né? Já dá para ter uma ideia aqui, né? Que no caso da flexão verbal tem mais uma série de complicadores aqui, né? Então, quando vocês forem pensar, né, que categorias de palavras nós encontramos nos dicionários, uma outra categoria, né, de palavra que nós encontramos no dicionário e que sofre uma série, né, de alterações, né, de fim, né? Você tem um dado tema, né? E aí você vai mudando a terminação desse tema. Claro que aqui se trata de um verbo regular, não dá para a gente ver isso muito bem, mas no caso dos verbos regulares, a gente vai poder perceber como é que é esse comportamento, né, de certos tipos de verbo. Lembrando que no latim nós temos 5 tipos básicos, né, que vão dar nos 3 tipos básicos do português. Tá bom? Então tá aí. Sum est est, vamos usar muito. Sumus est sunt. Né? Então, com esses dois, né, a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural, a gente vai criar um monte de frases, né, que permitam a gente entender os casos, né, em latim, né, que como a gente já viu, tem um caso a mais, né, que é o ablativo, né, do que o grego. Aí temos aqui, olha, né, o verbo ser também, né, no italiano, né, olha lá, o io, né, o ego virou io, né, o eu, né, io sono, tu sei, lui é, esse é, nós se amo, já falamos, né, desse plural em io, nós se amo, né, voi siete, loro sono, né, tá bom? Então tá aqui, né, ó, eu sou, tu és, ele, né, ela é, né, ó, ele, ela é, isso é, ó, ele é, nós se amamos, nós somos, vós siete, né, vós sois, e loro sono, eles são, né? Então, se a gente fosse estudar o italiano, a gente certamente usar nesse começo muito, né, a terceira do plural e muito, né, a terceira do singular. Tá bom? Então, né, no fim das contas, né, nessas línguas latinas, a gente vai poder perceber, né, as semelhanças, né, com o latim, claro, né, são línguas latinas, né, tá bom? Olha só no espanhol, olha lá, o ego, né, io, né, io soy, né, tu eres, ao tu de novo, né, eres, ele, ela, és, né, ó, tá vendo? Então, assim como no italiano, ó, temos aqui, né, o é. E aí temos, né, claro, nos outros, né, nos outros somos, nos outras, né, somos, sois, som. Olha aqui, ó, o som, o sunt, né, o sunt, tá bom? Então a gente também aqui, né, usaria muito, né, essas duas, né, tá certo? Olha lá no francês como é que fica, olha lá, o ego é je, né, o je, né, je suis, né, tá bom? E, claro, né, a gente tem que lembrar que no latim, né, esse J, né, como em Juventus, né, Juventus, né, tinha o som de I, né, ie, né, io, ie, né, ie, sui, né, eu sou, né. Aí tem o tu, ó lá, conserva, né, tu és, olha só que facilidade, né, do português para o francês e, claro, né, todas elas a partir do latim, né, ó, tu és,
ele, né? Ele, né? Ele est, ao oeste aqui de novo, né? Nous sommes, vous êtes, né? Vous êtes. Ils sont, ao sunt aqui, né? Tá vendo? Então, no francês também, né? A gente, nesse começo, ficaria principalmente, né? Com essas duas, né? Com essas duas formas, né? A terceira pessoa do singular e a terceira do plural. Claro, né? Olha, no alemão, olha só que legal, olha lá. O ich, né? Ich, né? O eu, né? O tu, o ele, ela e qualquer coisa, né? A coisa, né? Tá bom? Ich bin, né? Eu sou, du bist, né? Tu és, ele, ela é, tá vendo? Aí o nós, ao ouvir, né? O vós, rir, né? Acho que é assim que pronuncia isso. O zi, então tem que tomar cuidado aqui, ó, né? No plural, né? Tá vendo? Zi, né? Eles, né? Eles, elas, né? As coisas, né? Sind. Então nós ficaríamos bastante aqui essa com essas pessoas, né? Ó, a terceira pessoa, né? Do plural e a terceira pessoa do singular, né? E claro, né? Olha lá, né, o presente simples do inglês está aqui, né? Ó, o I, né? I am, né? You, né? Ó, you are, he is, né? Ó, he, she, it is, né? Ó, tá vendo? Ó, ele, ela e a coisa, né? It, né? Qualquer coisa, né? Ó, tudo em is, né? Opa, mas olha só, né? Que legal, né? E no final das contas, a gente também, né? Já tinha visto isso, né? Tá bom? Olha lá, né? Olha, o oeste, né? Então, o is, o oeste, né? Essa presença aí do S, né? Tá bom? Então, nós, né? Vós, né? E eles, olha só. Né? Olha quão pouca mudança tem no inglês, né? Você só tem o are, praticamente, né? O are e o is, né? Ó, tá certo? Com pouca mudança, né? Aí tem um pouco aqui de alemão para a gente pensar no que faltava no exercício. E então a gente respondeu, né? Já, né? Porque a maior importância do genitivo, né? No singular. Como é que é a flexão verbal, né? Em português, a flexão verbal, né? Então, assim como a flexão de verbos, né? Claro, né? Que é uma flexão específica, né? Para os verbos, a flexão dos nomes e dos qualificadores dos nomes, que são os adjetivos, tá bom? E o que sobra, né? Talvez vocês devessem se perguntar, né? O que sobra, né? Tá bom? Como é a flexão, declinação dos artigos em grego e em alemão, né? Há artigo em russo, né? Então, há artigo em russo é vocês que vão responder depois. Mas a gente já pode dar uma olhadinha, né? Como é que é no grego, como é que é no alemão, né? Vamos ver se eu coloquei as tabelas aqui. Eu creio que coloquei, a gente pode dar uma olhada aqui. Como é que é no grego e como é que é no alemão. O alemão tem artigo, né? Por isso essa comparação tem sentido, tá bom para nós. Então tá aqui, ó. Eu vou aumentar um pouquinho para ficar mais visível, né? Opa, caiu do lugar. Aqui. Ó. Então, ó, tá aqui, ó, olha só a declinação dos artigos, olha. A declinação dos artigos no masculino, e a declinação dos artigos no feminino, e a declinação dos artigos no neutro, tá bom? Então vocês vão ver, né, certamente, né, a variação, né, das terminações no grego, né, não deve ser tão grande quanto no latim. E quem vai ajudar vocês a saberem em que caso está, né, determinado substantivo
ou determinado adjetivo vai ser o artigo, né? Então é bom saber, né? Olha, está aqui, né, nessa tabela que eu enviei, está o caso nominativo, logo depois o caso genitivo, a gente já sabe porque eles aparecem nessa ordem, né? Porque o genitivo é o que aparece no dicionário, né? O genitivo singular, tá bom? Por isso que ele é importante, né? Um caso de restrição que indica a origem ou posse. E o neutro tá, né? O nominativo aparece primeiro. Então tá aqui, ó, o ro, né? O é, do eta, né? E o tó, tá bom? Então tá aqui, masculino, feminino e neutro, ó. Reguné, né? A mulher, né? Tá bom? Tá. Que aí vocês vão fazer, né? Aquela declinação lá, tá bom? O genitivo, ó, tou, tes, tou, ó, aqui, ó, o toi, né? Isso aqui embaixo é um iota subscrito, né? É um iota que vai ficar mudo, né? Tá bom? Toi, né? Tó. Té, ó, um iota subscrito aqui no eta também, esse acentinho embaixo, ó. Depois tó de novo. Então, ó, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, né? E não temos o ablativo. Já sabemos, né? Aí depois nós temos o caso, né? Ó, isso aqui está no singular, isso aqui está no plural. De novo, né? O nominativo plural, olha lá, a terminação em i, né? Que lá no italiano aparece, né? Ó, né? O tutti frutti, nós siamo brasiliani, né? Ó, tá bom? E veja, esse A também, né, no neutro, né? Esse A no neutro vai aparecer bastante, né? Plural em alfa, né? Plural em alfa, né? Tá bom? Como Principia, né? Lá do livro do Newton, né? Os princípios, né? Essa terminação em alfa, né? Vai aparecer também lá no latim, tá bom? Ó, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, tá aqui, ó. Oi, ton, tois, tus, tá bom? E cuidado, né? Essa terminação em sigma nem sempre é indicadora de plural. Aqui, né? Tá vendo? No feminino, ó, o tes, tá bom? Aí tá, ton, tois, tá bom? Então tem, ó, né? No grego a gente tem artigo declinado. Será que no alemão a gente também tem? Vamos ver aqui. Opa, olha lá, né? Declinação do artigo definido, ó, né? Aqui mesmo no enunciado, como eu já mostrei para vocês, né? Há um uso, né? Dessa restrição, né? Declinação do que, né? Do artigo, né? Definido, tá bom? Qual é o artigo? Der, dia, das, né? Aqui no grego a gente tem, se a gente fosse dizer, né? Enunciado do mesmo modo, nós temos o é e o tó, tá bom? O der, dia, das. Então, como é que ele se declina? Olha lá, os casos são iguais, né? Ao do grego, ao nominativo. Acusativo, veja que ele inverteu aqui, né? Ó. A gente não tem o genitivo em segundo lugar, mas tudo bem, né? Temos o nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Também não temos ablativo, né? Tem esse facilitador aí, né? Então, temos a forma masculina, né? Ó, der, dem, des, né? Feminino, dia. Olha lá, o feminino, dia, der. E o nêutron, das. Olha lá, né? A gente vai lembrar, né, desse né, do neutro, né, das, dem, des, né? E aí, claro, né, ele colocou, né, algumas palavras, né, ó, palavra masculina, palavra feminina e palavra neutra para poder você entender, né, como é que ele vai se associar. Olha só como varia pouco, olha, né, alfáter, né? Olha como varia pouco, né, a palavra e olha como varia o artigo, né? O artigo varia mais do que a palavra. É isso que ele vai ajudar você a entender, né? Olha aqui, olha como varia pouco, né? Ó. Ainda bem que tem um artigo para fazer a diferença. Olha, o artigo varia mais, né? Tá bom? E aí tem um plural, olha lá, o dia, den, der, né? Tá vendo? Tá certo? Olha lá como variou pouco, olha só. Quanto ER, né, no final, olha. Aí quem vai te salvar vai ser o artigo, né? Ó, tá aqui o artigo. Então também temos artigo, né, declinável no alemão. Tá vendo?
E aí, claro, né, a gente vai poder pensar, né, já que tem terminação, né, já que tem terminação, né, que indica, né, essa variação em casos no artigo, né, e o alemão é uma língua declinável, assim como o grego, a gente vai poder pensar, então, os casos, né, em alemão para os substantivos e para os adjetivos também. Por isso, nós temos, né, lá, o nominativo, o acusativo, o dativo e o genitivo. Olha, não temos abativo, tá bom? Então, há muitas semelhanças, né, em termos de estrutura, né, entre o alemão e o grego. Por isso, nós estamos, então, fazendo esse estudo, que é um estudo comparativo, né, do latim, que não tem artigo, e tem o caso ablativo, com o grego e o alemão, grego e alemão, que tem artigo, mas não tem o caso ablativo. Tá bom? Então tá aqui, ó, nominativo, acusativo e dativo, genitivo para o alemão, tá bom? E aí vocês estão vendo, né, as terminações, né, olha lá, masculino, feminino, neutro, plural. Ó, tá vendo? Tá vendo? Masculino, feminino, neutro, plural. Masculino, feminino, neutro, plural. Masculino, feminino, neutro, plural. Masculino, feminino, neutro, plural. Tá bom? Eu coloquei aqui, né, para vocês, né, ó, como entrar, né, no Google Tradutor. O Google Tradutor é uma ferramenta bastante interessante, né? Então vocês vão lá, abrem, né, no Google, depois abrem essa janela aqui, ó, vão aqui, né, nesses 9 pontinhos aqui em cima, clicam, vai aparecer, né, essa janela, vocês vão ter que andar um pouquinho para baixo para poder aparecer essa parte aqui que é o tradutor, vão aqui, clicam aqui, e aí você vai ver uma tela que é essa daqui, ó. Tá bom? E aí aqui vocês podem escolher vários idiomas, ó, aqui, tá bom? E aí eu coloquei, ó, né, se vocês tiverem dificuldade, né, no alemão, principalmente, né, que ainda estão aprendendo, né, o alfabeto grego, e se tiverem no latim, que está mais fáceis, né, o nosso alfabeto, né, mais fácil. E aí vão lá, colocam, né, a expressão em alemão e pedem a tradução, ó. Essa expressão que está ali no cabeçalho, né, ó, que estava aqui no cabeçalho, para você poder usar, inclusive, uma gramática que seja alemã, né, ó. Aí ele vai te dar a tradução, mas não só isso, tem uma coisa muito importante aqui, que é o seguinte: você apertar nesse microfonezinho aqui, ele vai te dar a pronúncia da frase, tá bom? Então tem, eu coloquei mais, né, ó, de novo, né, ó, a declinação dos adjetivos com o artigo, ó, né, declinação do adjetivo com o artigo, aí vocês vejam que é uma língua, né, por aglutinação. Olha só, eles juntaram ó, adjective declination, né, ó, declinação, né, ó, é a declinação do adjetivo. Né, isso que é uma língua por aglutinação, né, tá bom? Você soma pedaços de palavras, né? E aí cada palavra é praticamente uma expressão, né? A gente em português vai separar esses componentes, tá? Mit, né? Olha, com o artigo, né? Com o artigo. Então, de novo, né? Olha lá, nominativo, acusativo, dativo, genitivo, der, dem, dem, des, né? Isso é o masculino, aí depois tem o feminino, e depois tem o neutro, tá bom? E claro, aqui a gente tem só o singular, né? Vocês viram que não vale o número, né? Aí temos de novo aqui o singular, tá bom? E aí depois a gente vai ter o plural, tá bom? Aí essa questão, questões que seriam legais, né, para vocês pensarem, né? O que é declinar, o que é conjugar, né? Então vocês vão ver que no final das contas, para ambas vocês têm que saber coisas chamadas, né, o radical, a raiz, ou se vocês quiserem o tema, radical, raiz e tema. Conjugar é flexionar, né, também. Sempre flexionar a partir dele, né? Flexionar a partir de do radical, raiz e tema. Ctrl C.
Flexionar o quê, né? A diferença é o quê, né? Flexionar os nomes, flexionar os verbos. Tá bom? E aí, uma questão que eu coloquei hoje, porque eu percebi, né, que os alunos tiveram bastante dificuldade na segunda-feira, né, é pensar quantas classes de palavras existem, né, num idioma, né? Quantas classes de palavras, né, comporta o dicionário, né? A gente já falou do substantivo, já falou do adjetivo, já falou do verbo, né? O que mais tem num dicionário? Tá bom? Então tá aqui, né, ó. Quantas classes de palavras há no dicionário da língua que você está estudando, né? Se é italiano, se é francês, né? Tá bom? E de que tipo são as palavras, né? Elas são por aglutinação? A gente acabou de ver uma palavra aqui, né? Foi formada por aglutinação aqui, ó. Adi. Ela, né, para vocês pensarem aí, tá bom? A gente já está chegando no fim da aula, né? Então tá bom, né? Ó, então, como é a flexão, declinação dos artigos em grego e alemão, acabamos de ver, né? Aí vocês vão me responder essa pergunta, fica para vocês, se há artigo em russo, né? Será que há? Ou será que o russo é que nem o latim, né? Quantos tipos de flexões, declinações nominais existem em grego, né? Latim, eu já respondi essa pergunta, né? A gente sabe, né, que no latim há mais um caso, né? E quais são os casos, então, do grego e do alemão, né, que tem ambas, mais ou menos, tá bom? Quantos tipos de declinações há em curso? É isso aí você que vai responder para você ter um comparativo com essas outras três, tá bom? Quantos casos existem nas declinações em grego, latim, russo e alemão, tá bom? Então, ó, aqui, né, eu estou perguntando, né, quantos tipos de flexões, né, que significam declinação nominais existem em grego, latim e alemão? Já vou te dizer, né, no latim existem 5, né, segundo Napoleão. Existem 5. No alemão, né? E aí depois é que eu vou perguntar pelos casos, né? Então a gente já sabe, né? No latim a gente tem o caso nominativo e genitivo, que na verdade também temos em grego, temos em alemão, né? E que são aqueles que vão aparecer no dicionário para as flexões, obviamente, nominais, tá bom? Aí depois a gente tem, olha, temos o nominativo, o genitivo, vamos ter, como vocês viram lá, né, o dativo, o ablativo e o acusativo. São 5 casos, né? 5 casos divididos aí, né, por tipos de declinação. Tem de primeira, que em geral é para palavras femininas, tem, né, o de segunda, tem o de terceira, tem o de quarta, tem o de quinta, tá bom? O de segunda foi o que a gente usou para fazer a declinação, né, de bônus bonum. Então a gente começou com a primeira para bona, depois foi para a segunda para fazer bônus bonum, né, tá bom? Ou seja, a segunda aqui já serve para masculinas e neutras. Tá? Qual o alfabeto grego, latim, russo e alemão, né? A diferença em português, espanhol, francês, italiano e inglês. Então, isso aí é vocês que vão ter que fazer, né? Onde a língua grega se encaixa na árvore das línguas, também é uma coisa que vocês vão fazer. E, por favor, né, eu vou pedir, né, eu já pedi na semana passada, eu vou pedir de novo, para que vocês leiam, né, as lições 1 a 5 da gramática latina do Napoleão, especialmente para a próxima aula, que eu vou já começar a falar, né, o que são, né, explicar, né, tentar explicar o que significam esses casos, né, que permitem a gente pensar a flexão nominal, tá bom? Aí vocês, claro, né, podem usar para esses exercícios todos, né, a gramática do Antônio Freire, está aqui no site onde vocês podem encontrar, e a gramática latina do Napoleão Mendes, tá bom? Tem dicionário, eu coloquei um dicionário grego-português, mas não é difícil achar, né, dicionários em outros idiomas, né? Então procurem aí, né? Desculpa, o latim, o grego e o alemão, pelo menos, né?
E aí tem uma série de perguntas que vocês podem responder, tá bom? E eu queria terminar falando um pouquinho, né, do uso, né, de quais fontes vocês usam no computador para escrever em grego, tá bom? Então, eu vou abrir aqui para vocês, ó, uma coisa que se chama mapa de caracteres, ó, ele está aparecendo aqui embaixo, né, o mapa de caracteres. E eu abri o mapa de caracteres no, né, da fonte Times New Roman, tá bom? Então, como é que funciona, né, o mapa de caracteres, né? Então, você lá no mapa de caracteres, você tem, ó, várias letras, né, vários símbolos que você usa, né, que estão muito facilmente aqui no teclado, mas você também tem vários outros, né, que não estão, né, vários outros que não estão. Por exemplo, ó, tem uma parte aqui que é algumas partes, na verdade, que são dedicadas ao grego, tá bom? Você vai descendo, ó, tem um monte de símbolos, né? Vai descendo, aí você vai chegar aqui, ó, no grego. Olha o alfabeto grego aqui, ó. A, B, G, D. Olha aqui. Aqui o alfabeto grego. Né? Bom, de alfa a ômega. Aí então o que você faz? Né? Você pode selecionar, né, uma letra. Você vai apertar essa letra, selecionar. Aí ela vai aparecer. Olha lá. Apertou, selecionou. Ó, de alfa a ômega. Viram? E vocês vão perceber que vocês vão encontrar as letras gregas, as que precisam de acento, já acentuadas. Aqui, ó, o alfa acentuado, o eta, o iota acentuado. Tá vendo? E aí vocês vão poder selecionar. Tá? Certo? E é assim então, que eu estou escrevendo os exercícios, né? Vocês, o exercício que vocês estão fazendo aí, né? Tá bom? Foi assim que eu fiz, né? Para o CIA, para a filosofia, né? Os nomes, né? Dos filósofos que vocês viram, né? Tá bom? Então imagina, né? Eu vou escrever lá o CIA, né? Eu venho aqui, ó. Estou aqui no alfabeto, ó. Aqui, ó. Ômega, selecionei. Né? Selecionei o ômega. Y, cadê o Y? Aqui, ó. Y. Sigma. Cadê o sigma? Aqui, ó. Sigma. Né? Ó, o iota. E, claro, o alfa, né? O cia. Aí tá na letra, tá em letra maiúscula, né? Mas eu posso ir lá, ó. Dou um espaço, ó, letra minúscula. Micro. Colocando sem acento só para vocês verem, tá bom? Cadê o sigma de meio de palavra? Às vezes é preciso você clicar em alguma para sair o quadradinho do lugar, tá bom? O si. Aqui, ó. O si. O si. Ah. Aqui, ó. Aqui, ó. Si, ah. Olha o sigma de final aqui, ó. O cias, né? Para a gente poder ver o genitivo, tá bom? E aí é só você, então, copiar. Você copia. E aí você pode colocar no texto. Olha só. Pronto. Viram? É isso que a gente faz. E claro, né, existem muitos outros, né, mapas de caracteres, né? Esse daí foi só para Times New Roman, tá bom? Mas vocês podem fazer isso com outras letras. Ó, eu coloquei algumas, né? Tem o Times New Roman, Symbol, Spyonic, Palatino Linotype, né? E assim vai. De qualquer maneira, você já sabe, tem que ir no mapa de caracteres e tem que saber lidar com ele, tá bom? Aí, novamente, né, eu coloquei alguns sites aqui, eu vou continuar acrescentando, né? Ó, o site Perseu, que tem as obras, né, greco-romanas
nos originais, né? Ou seja, as obras escritas no grego e no romano, né? No italiano, no latim, desculpa, que vocês podem então ler, tá? Ó, tem aqui o Mundus Latino, né? O Mundo Latino, né? Que também vai ter, né? Essas obras clássicas, né? Aí coloquei, né? O Wikipédia, né? A enciclopédia Wikipédia para o caso das declinações, ó, tá bom? Não? E inclusive para pensar a declinação em latim, conjugação em latim também, que nada mais é, né? Do que um caso, né? Flexão dos verbos, tá bom? Por enquanto é isso, né? A gente vai continuar resolvendo o exercício na semana que vem. E aí eu então farei mais uma aula para vocês, tá bom? Sempre, né, pelo motivo que eu já disse, para complementar aquela aula de segunda-feira à noite, né? Então essas aulas estão sendo pensadas principalmente para os alunos que estão frequentando essa aula no horário, no primeiro horário noturno. Então, pessoal, é isso. Uma excelente semana para vocês. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês, né? Ajudado vocês a resolverem, né, grande parte do exercício que é para ser entregue no dia 15, né? Vejam, né, esse curso é um curso semipresencial, mas, né, vocês têm que entregar esses exercícios feitos para mim para que eu possa proceder à avaliação. É isso aí. Um abraço a todos e a todas e até semana que vem. Tchau, tchau para vocês.